por essa grande responsabilidade de levar a palavra do Senhor. Mas como a obra é dele, é ele quem faz, é ele quem opera, é ele quem determina. Então nós só precisamos dizer para o Senhor: eis-me aqui para fazer a tua vontade. E se você veio nessa noite disposto a ouvir o Senhor e fazer a vontade dele, o Senhor marcou um dia de hoje para mudar a tua vida sobre a promessa que ele já liberou sobre você. Abrimos a Bíblia no capítulo de Gênesis capítulo 22, versículo 1. Quando a pastora me fez o convite na segunda-feira, na hora que ela mandou a mensagem, eu estava com o celular na lavanderia assim, eu vi pastora Carla, o Espírito Santo falou: prepara. Parei até de estender a roupa, falei: ai Jesus, a pastora, meu Deus. Só que o Espírito Santo já falou comigo: não diga não para mim. No domingo, quando o pastor estava aqui pregando e ali direcionando a palavra, o Senhor falou ali para mim: não é tempo mais de dar atestado para as coisas de Deus. Não é mais tempo de dar atestado para as coisas de Deus. E o que o Senhor falava assim: filha, quando uma pessoa não está bem, ela vai ao médico e fala: hoje eu não consigo trabalhar. Aí ali o médico passa um atestado médico para ficar em casa. Só que o Senhor falou que as minhas coisas não tem mais tempo. Não tem mais tempo de a gente falar: Senhor, hoje não, eu não quero, não é para mim, isso não é mais tempo. É por isso que eu disse assim: Senhor, sim, eu estou aqui, Senhor, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Amém? E a palavra do Senhor diz assim, o título diz: Deus põe Abraão à prova. Versículo 1 diz: depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este então lhe respondeu: eis-me aqui. Glória a Deus. Pode se assentar. Glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. É uma passagem bastante conhecida. Nós estamos debaixo de uma palavra de mulheres inabaláveis, apesar das circunstâncias. E não só mulheres, mas como homens. Homens que são sacerdotes de casa, homens que Deus separou, homens que Deus levantou, homens que Deus chamou e homens que disseram sim para o Senhor. E essa noite eu já quero liberar sobre a tua vida que o teu sim hoje para Deus vai mudar a tua história amanhã. O teu sim hoje para Deus vai mudar a tua história amanhã. E quando eu estava falando para o Senhor: Senhor, qual é a palavra nesta quarta-feira, neste dia de hoje, que Deus marcou um encontro comigo e com você aqui? E ali o Senhor já começou a liberar uma palavra para a minha vida e para a tua vida. Existe um processo que eu e você vai passar para viver as promessas do Senhor. Existe um processo que você vai passar para viver as promessas do Senhor. Mas o Senhor te trouxe aqui mais uma vez para te lembrar: não se preocupe, tem um propósito. Aqui na palavra do Senhor vem dizer que Deus escolheu um casal. E ali o Senhor começou a me direcionar dessa forma. Aqui Deus fala com Abraão. E a palavra do Senhor vem dizer que o próprio Deus que colocou Abraão à prova. Que foi o próprio Deus que disse: Abraão, vai lá naquele monte e ofereça o teu filho. E é interessante que aqui fala, nos versículos para frente, diz assim: e Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça um holocausto sobre um dos montes que eu vou te mostrar. E o Senhor já fala para mim e para você: começa oferecendo para Ele. Tudo começa entregando para Ele. Tudo começa confiando nele. É impossível eu e você viver um milagre sem confiar no Senhor. E eu comecei a falar: Senhor, antes destas coisas acontecer, Abraão lá atrás,
antes do Senhor mudar o nome dele, antes do Senhor fazer essa promessa, lá em Gênesis, no começo, lá em Gênesis 12, Deus chama Abraão e diz para ele: Abraão, sai da tua parentela, sai da tua casa e vá para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão já começa ali ouvindo a voz do Senhor sobre uma direção e um comando. E aqui o Espírito Santo falou para mim: quando eu liberar uma palavra sobre a tua vida, não é sobre você, é sobre mim. Quando o Senhor falar para você que você vai chegar a algo, ou que Ele vai te levar para algo, ou que Ele quer te usar para algo, não é as suas circunstâncias, não é de acordo com as tuas forças, com as tuas capacidades, nem de acordo com o cenário que você está vivendo. Ele apenas te escolheu. Deus escolhe um casal, Abraão e Sarai. Ele escolhe este casal para passar por um propósito e levantar ele no meio de muitos. Mas Abraão precisou ouvir e obedecer a voz do Senhor. E aqui nesse capítulo que nós lemos, na abertura do capítulo 21, para Abraão chegar nesse nível, ele precisou passar lá atrás, por processos. E como é essa série de palavras que está sendo liberada de quarta-feira, sobre mulheres inabaláveis. Por que inabaláveis? Se você não vai se abalar, é porque algo vai tentar te abalar. E é sobre isso que eu quero falar essa noite. Sobre os dias difíceis que batem na nossa porta. Sobre as dificuldades que nós enfrentamos. Sobre as afrontas que se levantam contra nós. Sobre os nãos que nós recebemos. Sobre as circunstâncias que vêm ali e nos acomete de repente. E você fala: o que eu vou fazer? Mas o Senhor trouxe eu e você para dizer que existe um comando sobre a minha e a tua vida. E quando eu estava lendo esse versículo, o Senhor falava fortemente ao meu coração: Abraão ouviu a minha voz, porque quem liberou o comando fui eu. O homem pode até opinar, o homem pode até achar, mas quem está no comando da minha e da tua vida ainda é Deus. Ainda é Deus. E aqui no versículo, no capítulo 12, a palavra vem dizer que Abraão já tinha 75 anos quando ele saiu de Harã. E eu comecei a me colocar em lugar. E eu falei: Deus, ali o Senhor falou para Abraão: vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele não tinha mostrado ainda. Ele não falou assim: ó, vai até a terra no monte de Moriá. Não, ele não falou, ele falou: vá. E muitas vezes é assim comigo e com você. Ele fala assim: vem. Estou te chamando. E nós dizemos não para o Senhor. E essa noite o Senhor te trouxe aqui já para dizer para mim e para a tua vida: não diga não para as coisas de Deus. Independente de como está a tua força, a tua estrutura, Ele renova a tua estrutura, renova as tuas forças, te capacita, te usa, e você vai confundir o inimigo na terra mais uma vez. Porque é assim que Deus faz. E no capítulo 12... versículo 7, eu anotei aqui, porque sobretudo Abraão começou já dando um passo. Vem dizer que Abraão começa edificando um altar, levantando um altar para o Senhor. Ele já começa levantando um altar para o Senhor. E o Senhor falava fortemente ao meu coração: toda oração, todo propósito, toda entrega, todo culto prestado, toda oração que você faz, todo não que você diz para a sua carne, toda renúncia que você faz durante a tua vida, tem um propósito. E sobre este propósito vai ter uma recompensa, que não vem da terra, vem do céu para mim, para a tua vida essa noite. O Senhor sabe como você chegou até aqui. O Senhor sabe as lutas que você renunciou para chegar até aqui. O Senhor sabe as guerras que você enfrentou para chegar até aqui. O Senhor sabe como estava a tua mente quando estava aqui. Mas é o momento da palavra. E a palavra dele liberta, cura, transforma. Não só através da palavra, mas através da adoração, dos louvores que já foram entoados, das almas que já se renderam aos pés do Senhor. Porque o Senhor fala isso mesmo para mim e para você: eu tenho pressa. Eu tenho pressa de liberar aquilo que eu te prometi. Eu tenho pressa de gerar aquilo que eu já coloquei sobre a tua vida. A semente já está aí para ser gerada.
Aqui nós estamos lendo uma palavra que vem falar de um casal que era improvável. Um casal que já era avançado de idade, que recebeu uma promessa. Um casal que recebeu uma promessa de gerar um filho. Mas o cenário é totalmente improvável. Sara, na qual o Senhor mudou depois de Saraí para Sara, quando veio receber a promessa já tinha 90 anos. Abraão também já era avançado de idade. Mas o Senhor falava para mim, não existe impossibilidades para Deus. E muitas vezes nós só não vivemos porque nós não acreditamos. E o Senhor trouxe você para dizer aqui essa noite, acredita no propósito. Confia no propósito. Acredita naquele que te chamou. Acredita naquele que te confiou. E sobretudo, esteja sensível a ouvir a minha voz. E aqui Abraão, ele edificou um altar para o Senhor. Ele começou edificando. E o Senhor falava para mim e fala para você, dê um sentido para a tua chamada. Dê um sentido para o teu chamado, apesar das circunstâncias. Dê um sentido para o teu chamado. Dê um sentido para a tua chamada, apesar das circunstâncias. E como viver isso? É falar assim, Senhor, eu mal sei falar, mas eu digo sim para o meu chamado. Senhor, o Senhor me chamou para louvar, eu não tenho voz, mas eu digo sim para o meu chamado. Senhor, o Senhor me chamou para pregar, mas eu nem sei pregar, mas eu digo sim para o meu chamado. Senhor, o Senhor me chamou para dar um abraço, e que através do meu abraço vai curar e transformar vidas. Então o Senhor fala, diga sim para o teu chamado essa noite. Porque não é sobre aquilo que nós escolhemos, mas sim sobre aquilo que Ele depositou em nós para fazer. Sobre a obra dEle. E quando nós entendemos que o propósito maior é Ele, e que maior do que viver um milagre é ter experiências com o dono do milagre. E essa noite é isso que o Senhor quer sobre mim e a tua vida. Ele quer dar experiências com o dono do milagre. Deus, Ele continua sendo o dono do milagre. Ele continua no controle de todas as coisas. Mas Ele coloca para mim e para você, dê um sentido. Continua na direção que eu coloquei você. Porque às vezes nós queremos dizer não para Deus. Mas essa noite o Senhor te trouxe aqui para falar, diga sim. E no capítulo 13, ali a palavra do Senhor vem dizer que quando Abraão, ele saiu ali da parentela dele, Ló foi com ele, sobrinho dele. E ali teve um momento que eles estavam, Deus abençoou tanto Abraão, que ele estava tão rico, tinha muitas propriedades, da mesma forma Ló. Por quê? Porque ali o Senhor liberou que aqueles que amaldiçoarem serão amaldiçoados, mas aqueles que abençoarem aqueles que te abençoar serão abençoados. Existe uma palavra liberada sobre a nossa vida. E quando eu e você é um canal de bênção na vida de alguém, a bênção não é só para mim e para você. A bênção, ela se estende para quem está do teu lado. Só que decide eu e você se quer ser um canal de bênção ou não. Cabe eu ou você se quer ser uma boca profética ou não. Cabe eu ou você dizer que sai da minha boca o que sai da tua boca. Será que o que sai da minha boca tem edificado ou tem matado vidas? Porque palavras, como a palavra do Senhor que ela deixou, ela edifica, ela constrói, ela renova, ela restaura. E a palavra que eu e você libera sobre essa terra faz a diferença lá na frente. E o Senhor chamou eu e você para ser ativadores, para ativar sobre vidas. Vidas que não acreditam mais que existe uma possibilidade. Vidas que pensam que Deus não está me vendo mais. Mas Deus, Ele te viu essa noite. E aqui Deus, Ele faz mais uma separação. Abraão fala para Ló, seus pastores estão brigando com os meus. Não está dando certo, então faz o seguinte. Escolhe um lado. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E aqui eu quero falar desse versículo que eu comecei a queimar no meu coração. E que o Senhor falou comigo fortemente. Eu quero liberar para a igreja. Onde está a tua confiança? Onde está a tua confiança sobre uma direção que Deus já te deu? Ele já deu a direção. Ele só quer saber se você confia. E quando Deus dá uma direção para a gente, Ele vai fazer a gente viver aquela direção. Para saber mesmo se a tua direção e a tua fé está lançada no Senhor.
E aqui Abraão, ele confia. Abraão, ele sente paz no coração. E ele não fala assim, apesar de eu ser o seu tio, então faz o seguinte, eu vou decidir. Eu decido primeiro o lado que eu vou querer. E depois você escolhe. Não. Ele falou assim, aonde você escolher, se você for para cá, eu vou para lá. Porque ele tinha certeza que existia uma palavra liberada, que é onde ele colocar as plantas dos pés, as bênçãos do Senhor alcançarão a vida dele. E o que eu quero dizer para você é que o Senhor vai te abençoar, independente do cenário improvável que você esteja. Porque apesar das circunstâncias, Ele continua sendo Deus. Apesar da tua pouca força, Ele continua sobre o domínio de todas as coisas, sobre a minha e a tua vida. Mas Ele quer que eu e você venha confiar nele. Aplauda ao Senhor. E aqui a palavra do Senhor vem dizer que Ló, quando ele começou a olhar ali aqueles montes, os olhos de Ló viu toda aquela campina do Jordão bonita. Aí ele falou assim, é para lá, eu vou escolher aquele lado, olha que bonito. Imagina que eu vou escolher aquela direção, eu vou naquela direção. Só que Ló, ele só viu pelos olhos terrenos. Abraão não, ele estava com os olhos espirituais abertos. Ele estava contemplando além do que ele estava vendo ali na frente. Ló só viu ali, ó, a campina toda bonita. Falou, é ali que eu vou ser inserido no propósito. Mas Abraão não, ele confiou. E o Senhor falou para o meu coração, cuidado com o que os teus olhos terrenos estão vendo. Onde você tem fitado os teus olhos? Ah, é aqui que vai ser gerada a minha promessa. Mas você está na direção de Deus? Você está onde o Senhor colocou para você ser instruído? Porque lá na frente Ló pagou o preço. Ele foi para uma cidade, Sodoma e Gomorra, como todos conhecem aqui, que foi destruída. Uma cidade de prostituição. Uma cidade onde o pecado já tinha sido consumido. Onde as pessoas, o amor já tinha esfriado há muito tempo. E hoje, no dia de hoje, não é diferente. Infelizmente, nós como igreja, muitas vezes estamos frios na casa do Senhor. E estamos frios já não acreditando mais na promessa. Só que em Apocalipse diz, não seja morno, nem seja frio. Não é meu termo. Ou seja quente ou seja frio. Aliás, não seja morno. Seja quente ou frio. E essa noite ele pergunta para mim e para você. Como está a tua temperatura espiritual essa noite? Ele quer ativar sobre a minha e a tua vida, para que independente do cenário você fala, não Senhor, eu não estou meio termo não, eu estou junto com o Senhor. É sobre falar quando você receber uma direção de Deus e falar assim, eu vou porque é o Senhor que falou, eu não sei como é que vai ser, eu não sei como vai proceder, mas eu vou porque existe uma palavra liberada sobre a minha vida. Então independente do cenário o Senhor vai fazer. E aqui nós sabemos que nessa terra nós não vamos levar nada. Nada. E Ló ali, ele olhou para a terra. Ele olhou com o olhar de proposta do inimigo. Porque o inimigo faz isso. E o Senhor falava para mim, não olha para a proposta, mas foque no propósito. E muitas vezes a proposta vem de um amigo, de um cunhado, de uma pessoa que você nunca vai imaginar, mas ele é seta sendo lançada para a tua vida. É por isso que o Senhor fala para mim, esteja, e fala para mim e para você, esteja com seus olhos espirituais abertos. Existe uma importância de ouvir e praticar as palavras do Senhor sobre a minha e a tua vida. Porque não é mais tempo só de a gente ouvir. Nós ouvimos a palavra na quarta, na sexta, no domingo, na rádio, através de um louvor, Deus libera, Deus faz. Mas como está a minha e a tua vida sobre uma direção dada por Deus? Você está disposto a enfrentar o caminho ali talvez da vergonha, às vezes das renúncias que nós teremos que fazer? Porque não tem como Deus nos chamar e você fala, não, eu não estou disposto a passar por essa vergonha. Eu não estou disposto a passar por isso. Senhor, eu vou viver isso, mas isso aqui já não consigo. Então você está limitado. E Deus não é limitado. Você está limitando o que você vai viver. E Deus está falando para mim, para você, não limite aquilo que eu estou gerando sobre você e através de você. Nosso Deus não é limitado. E aqui,
em Mateus 7, 24, essa passagem de Mateus 7, 24 vem dizer: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. E o Senhor começou a me falar de 2 fundamentos sobre esta palavra. Porque aqui Abraão estava sendo firmado em base de uma palavra que havia sido liberada lá atrás. Lá atrás, ele passou a praticar. Lá atrás, Deus falou: sai da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Lá atrás, o Senhor fez uma promessa e falou para ele: vai ser pai de multidões. Lá atrás. Mas ele preparou, como Deus já falou aqui na abertura do culto, a estrutura. Ele está te preparando para viver, porque não tem como o Senhor liberar algo tão grande sem você e eu estar preparado para receber. Ele prepara a estrutura, Ele prepara o ambiente, no tempo certo Ele faz. E aqui vem falar dos 2 fundamentos. E o Senhor começou a falar sobre princípios sólidos e fundamentos frágeis. Onde você está firmado? Você está firmado sobre um princípio sólido, que a tua vida tem se ali resistido às tribulações, ou você tem ficado vulnerável às lutas, ao fracasso? O que é quando eu e você está ali vulnerável? Não é saber que não passa por lutas, não é sobre isso. É sobre falar assim: eu vim neste culto com uma convicção que existe uma palavra liberada sobre a minha vida, que Jesus Cristo já veio sobre essa terra. Ele morreu naquela cruz por mim. E Ele garantiu que voltaria para me buscar. Ele me garantiu que as coisas dessa terra são passageiras. E aqui, nessa passagem vem dizer que Ló tomou a direção e foi para Sodoma e Gomorra. E eu não vou entrar nessa parte, mas avançando para o capítulo 15, ali Deus ele fala com Abraão e faz uma aliança com Abraão. E aqui sobre essa aliança, Deus fala para Abraão: não se preocupa com o cenário. Nas minhas palavras, não se preocupe com o cenário, porque eu não perdi o controle de nada. Não se preocupe com o cenário, porque Ele não perdeu o controle de nada. Glória a Deus. Porque no capítulo 15, no versículo 7, o Senhor faz uma promessa de herança para Abraão. Deus fez uma promessa de herança para mim e para a tua vida. Eu lembro que uma vez a pastora Ruth pregou aqui e ela falou do Novo Testamento, do Antigo Testamento e Novo. Testamento vem falar de herança. Existe uma herança separada para cada um de nós. Existe uma morada separada para cada um de nós. E o que o Senhor quer essa noite é que eu e você esteja atento a ouvir a voz do Senhor, para a direção que Ele vai mostrar. Porque aqui, como nós lemos no capítulo 22, o próprio Deus provou Abraão. Então tem prova que é o próprio Deus que nos coloca para forjar e para nos ensinar, para gerar aquilo que Ele está fazendo sobre a nossa vida. E o Senhor, Ele falava para mim que Ele colocava paz no coração de muitos aqui hoje. Paz no meio da tribulação. Paz no tempo de espera. Paz no meio da dor. Porque eu posso imaginar ali Abraão e Sara esperando tanto tempo uma promessa. E essa promessa era que ele seria pai. E talvez a tua promessa era que Deus vai te levantar no teu ministério, que Deus vai restaurar o teu casamento, que Deus vai restaurar a tua saúde, que Deus vai restaurar a tua vida financeira. E o Senhor trouxe aqui para dizer que Ele restaura todas as áreas, que não existe área, não existe porta que Ele não faça. E como já foi dito aqui, Ele faz até de portas fechadas. Ele opera milagre quando Ele quer, Ele entra quando Ele quer, e Ele faz o que Ele quer sobre a nossa vida. Glória a Deus. E a palavra do Senhor também diz em Efésios 1:11, em Gálatas também 3:18, Deus reforça sobre a promessa que Ele fez lá para Abraão.
Então sobre aquilo o Senhor ele fala: eu sou um Deus de promessas. Sobretudo um Deus que cumpre promessas. Porque muitas vezes a gente fica frustrado com o homem que nos prometeu algo e não fez. Talvez prometeu uma amizade sincera até o último dia e te decepcionou. Você foi frustrada. Talvez te prometeram uma porta de emprego e você foi frustrado. Só que o Senhor trouxe eu e você para dizer: as minhas promessas não serão frustradas. Você não será um crente frustrado. Talvez muitos que olharam ali para Abraão falaram assim: olha, Saraí e Abraão frustrados em base de uma promessa. Só que Deus, quando Ele quer mudar o cenário, Ele faz o improvável para manifestar o poder e a glória dEle através de nós. E aqui no capítulo 15, sabemos que a promessa já estava ali, o tempo já estava passando. E Saraí, ainda era Saraí, não era Sara ainda, que Deus ainda não tinha mudado o nome. Ela vai lá e fala assim: está demorando. Eu estou achando que essa promessa foi para minha serva, Agar. E ela tenta dar um jeito. Põe o marido dela para se deitar com a própria serva. E eu quero falar aqui usando essa palavra, o que Saraí quer ensinar essa noite para mim e para você. E através de Agar. Quando eu e você recebe uma direção, o Senhor já falou lá atrás: fica no meu comando. E comando vem falar de direção, de controle. É Ele quem faz, é Ele quem comanda, é Ele quem controla, e é Ele quem vai levar eu e você até a promessa. E ali Saraí, ela se precipitou. Ela tentou dar um jeito. Senhor, o Senhor não está conseguindo abrir minha madre? O Senhor fez uma promessa para mim? Eu já estou velha, talvez não estou nem ovulando mais. Então faz o seguinte, eu vou dar um jeito, vou ajudar Deus. E quantas vezes eu e você tenta fazer isso? No nosso meio, às vezes no trabalho, às vezes dentro de casa. Não sei qual área, mas Deus tem uma direção para cada área que está aqui. E a gente tenta falar assim: Deus, como está demorando? Então faz o seguinte, eu estou achando que é por causa disso. Eu estou achando que é porque eu tenho que fazer isso. E Deus só está falando: a única coisa que você tem que fazer é estar na minha posição. Deus já havia liberado a palavra para Saraí e para Abrão. E ela ali tenta dar um jeitinho. O Senhor fala para mim: você não tenta dar jeitinho nas coisas de Deus. Não intervenha naquilo que Deus já liberou. Não vai ser do jeito terreno. As coisas do Senhor, quando Ele fala, aquilo que eu ligo no céu é ligado na terra. Se Ele já ligou, Ele espera. Já está ligado nos céus e ligado na terra. Só falta a manifestação do Senhor. Mas Ele diz para mim e para você: espera o meu tempo. Espera a minha hora, porque aquilo que eu vou fazer é grande. Aquilo que eu vou fazer é improvável aos olhos dos homens. Aquilo que eu vou fazer ninguém vai acreditar. Mas é a tua vida que eu escolhi para ser porta-voz. É a tua vida que eu depositei uma promessa para gerar um milagre, para o meu nome ser glorificado sobre a tua vida. E muitas vezes nós queremos pegar atalhos nas coisas do Senhor. Só que as coisas de Deus são diferentes. As coisas do Senhor são diferentes. Ali quando Deus libera essa palavra para Abraão, eu creio que ele teve uma sensibilidade tão grande, que o Senhor começava a me levar lá na palavra de Salomão. Ele tinha tudo, o poder ali, ele é um rei. Só que ele falou: Senhor, me dê sabedoria. E o Senhor libera sabedoria para mim e para a tua vida essa noite. Sabe quando você não sabe o que fazer e você está perdida? Você fala: Senhor, eu não consigo, eu não sei o que fazer. Aí o Senhor fala essa noite: filha, filho, eu vou te dar sabedoria nessas causas impossíveis, nessas estruturas que para você ser uma mulher e um homem inabalável. Mas não que você não vai sentir, porque é necessário a gente sentir. É necessário. Sabe o que ele fala para mim e para você? Sabe esse medo que você sente às vezes de avançar nas coisas do Senhor? Esse medo que você sente de acreditar na promessa. Ele fala: é necessário para você saber
que não é sobre você, não é por você, é por mim. Não é você que vai fazer, sou eu que vou fazer. E é incrível. Eu comecei a falar, Senhor, é incrível. O Senhor escolhe verdadeiramente as coisas improváveis. Deus escolhe um rapaz para sair da casa dele. Ele ali aliás, um senhor, né, com 75 anos. Apesar que tem muitos os homens mais velhos que estão mais renovados que os jovens. Receba renovo, eu também recebo, em nome de Jesus. Então ali, o Senhor começa sobre uma mudança. E aqui nesse capítulo 17, no versículo 5, vem dizer da promessa que Deus firmou. Deus, ele firma. Eu comecei a ler os capítulos, é engraçado como Deus, ele firma. Ele visita Abraão mais uma vez e fala, existe uma promessa. Abraão, eu prometi que você... Aí ele fala ainda para Abraão, tá vendo esse céu aqui? Você pode contar essas estrelas? Se você puder, você vai poder contemplar o que eu vou fazer. E alguém consegue contar as estrelas? E é assim que Deus faz comigo, com você. Ele diz para você e para mim, se você pudesse contemplar o Deus grande que eu sou, e que sobre muitas coisas que eu ainda não fiz, foi porque você não estava na direção. E ele falava isso para mim. Cortou aqui para mim primeiro. E Deus, ele fala para ali, no capítulo 17, versículo 15. Deus, ele fala, Abraão, o seu nome será agora Abraão. E a sua esposa, Saraí, será agora Sara. Deus, ele começa mais uma vez como uma mudança. E aqui é uma mudança de um nome, mas o Senhor quer falar nesse versículo, na minha e na tua vida, sobre a palavra mudanças. Porque existe mudanças de hábitos que nós precisamos ter. Existe mudança de orações. Quantas vezes a pastora Carla já falou aqui, que às vezes ela estava orando errado pelo bispo. Eu mesma, todos sabem que o meu marido não estava na igreja. Estava afastado há não sei quantos anos, fora da presença do Senhor. E ali, eu, ano após ano, no ministério, buscando ao Senhor e recebendo uma palavra. E eu chegava na minha casa, o cenário era totalmente improvável. E o inimigo ali falando assim, você não vai aguentar. Só que o Senhor falava, não se preocupe. Ele pressiona, mas não aguenta pressão. Ele pressiona, mas não aguenta pressão. Porque quando Deus quer fazer você confundir o inimigo na terra, Ele te usa como um canal dentro da tua casa, Ele te usa fora, e você vai contemplar o que o Senhor vai fazer. E o Senhor falava, muda a direção. Porque às vezes, nós estamos orando, mas não da forma certa. Estamos pedindo, mas não da forma certa. Porque enquanto Deus estava tratando ali dentro da minha casa, que foram anos e anos muito difíceis. A pastora Carla com o bispo aqui, que é a prova de um milagre, fruto de uma oração. Eu também, o Senhor visitou a minha casa, restaurou o meu casamento, restaurou a minha vida do meu marido. E hoje, como o Senhor falou, ele é obreiro da casa do Senhor. Mas eu comecei a pensar, glória a Deus. Mas eu comecei a pensar, Senhor, e se lá atrás, talvez no 4º, 5º, 6º, 7º, 8º ano, eu já falasse assim, não, cansei. Já se passaram tantos anos, e eu te buscando e nada acontece. Mas existia uma palavra. E toda vez que eu entrava no culto, a palavra era renovada, firmada, relembrada, para eu saber que o tempo é dele, que é ele quem faz. E no momento certo ele muda, ele restaura, ele cura, ele faz. Para manifestar o poder e a glória dele. E o Senhor falava para mim e para você. Ele te escolheu. Talvez você fale, não, essa palavra se estende a quem está do meu lado, que é uma missionária, uma pastora, evangelista, um diácono. Não, ele estende para você. Porque Abraão, quando a gente leu aqui, ele fala, eis-me aqui, Senhor. E o Senhor fala para mim e para você, se coloca nessa noite na posição de soldado. Soldado. O que é soldado? É que fala assim, eu já estou com a minha armadura pronta para guerrear. Porque Abraão não sabia o que esperava ali na frente. Mas ele sabia que existia uma promessa sobre a vida dele. E ali, sobre essa intervenção que
Sara teve, gerou Ismael. Só que Deus, ele é tão misericordioso, como existia uma palavra liberada na vida de Abraão, ele fala o quê? Porque quando Deus visita Abraão mais uma vez, ele fala assim, Senhor, como eu queria que essa promessa também se estendesse para Ismael. Porque Deus, todo momento, Deus não vai mudar o percurso por causa da tua vontade e da minha vontade. Deus, ele não mudou. É como se Deus falasse, eu não disse que era Ismael, eu te falei Isaac. Eu disse que era Isaac. E sobre Isaac eu estabeleci a minha aliança. É como se falasse assim, porque às vezes a gente dá jeito, está vivendo coisas que Deus não escolheu para nós. Ele dá o livre-arbítrio, ele ainda continua dando o livre-arbítrio para mim e para você. Mas as tuas escolhas, as minhas escolhas, sobre o comando de quem está sobre a nossa vida, faz a diferença lá na frente. E aqui o Senhor fala para Abraão. Deus fala para ele, vou abençoar também Ismael pelo teu pedido. E aqui, como a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Desde a antiguidade, Jesus, quando ele veio para a terra, ele veio nos ensinando, ele veio nos advertindo, ele veio ali chamando a atenção, porque a gente sempre fala onde Jesus passava e tinha milagre, onde Jesus passava manifestava o poder, onde Jesus passava o cego enxergava, o coxo andava, tudo acontecia, mas onde Jesus passava ele também corrigia. Onde Jesus passava ele também falava, raça de víboras, hipócritas. Será mesmo que no sábado não posso curar? É como Jesus falasse. Porque antigamente, a gente sabe que a lei antiga falava assim, não, no sábado não, Jesus não pode curar. E Jesus chama aquele povo de hipócrita. No sábado vocês não pegam seus animais, vão para lá. Hipócritas. E essa palavra vem de conta para mim, para você, quando eu e você começa a questionar aquilo que Deus já liberou. Porque eu imagino ali Sara questionando. Não, Deus, mas olha isso, já estou cheio de ruga na cara, já não aguento nada, meus peitos já estão lá embaixo, porque isso acontece, né? Mas Jesus vai renovar colágeno, mas não vai acontecer com nós não. Imagine só a Sara esperando todo o tempo da promessa, se olhava no espelho, via ali todo mundo gerando, e você ali estancado, parado no tempo. Porque muitas vezes é assim na minha e na tua vida. Não sei em qual área, ali Sara foi na esterilidade, não podia gerar, mas existia uma palavra. Talvez você no teu ministério, você se encontra assim. Você vê uma pessoa sendo usada, você vê uma pessoa orando e fala, nossa Deus, e comigo estou para baixo. Mas Deus fala assim, a mesma unção que batia ali é transferível. Cabe a você aceitar. Se você dizer sim para mim, você vai viver. Porque o Senhor me fez lembrar muitas coisas lá atrás, que eu só vivi, não foi por causa de oração dos outros. A oração te cobre, te guarda, te livra. Mas foi o meu posicionamento que fez eu alcançar. É o teu posicionamento, o teu sim para Deus essa noite, que vai mudar o teu cenário do milagre. É o teu posicionamento. E aqui Deus, ele fala o quê? Para Abraão. Vou abençoar também Ismael. Mas aquilo que eu falei para você é através de Isaac. Aquilo que Deus liberou para nós, ele, como eu já falei, ele não vai mudar por causa da minha vontade, da tua vontade. Se ele falou assim, Abraão vai passar, Deus já sabia que ia ter o tempo da espera, o tempo da vergonha, o tempo do processo. Porque eu imagino realmente como Sara e Abraão ficavam ali. Talvez existia um jantar, alguma coisa, e falava assim, porque Deus fez uma promessa. Que promessa? Vai me gerar o Isaac. Mas cadê? Vai gerar para quê? Não, vai gerar para... Não, vai ser seu servo, vai ser seu sobrinho Ló. Não, mas Deus reforça. A palavra do Senhor vem dizer que Ele reforça. Não, Abraão, não é Ló que eu estou falando. Eu estou falando que eu vou dar de Sara. Sara vai gerar o milagre. E aqui eu comecei a falar, Senhor, o Senhor escolheu Sara, uma mulher improvável. Abraão, um homem improvável. Deus levantou um casal. Deus levantou você essa noite para dizer, deixa ser porta-voz da minha palavra. Deixa eu te usar para gerar milagres através de você. Porque primeiro ele fez milagre dentro de Sara. Colocou a semente. E através de Sara, a vida de Sara falou por si. Eu imagino ali uma senhora de 90 anos com uma barriga desse tamanho. Vamos pegar, é verme, gente? Acho que pensaram, né? Essa mulher está doente, está com um mioma tão grande desse jeito que a barriga está desse tamanho. Porque é isso que Deus vai fazer.
As pessoas vão ver o teu milagre sendo gerado e não vão acreditar. É como já foi liberado aqui no altar. O inimigo vai ser confundido, ele vai ter que bater retirada, ele vai ter que recuar, mas ele vai ter que confessar. Esse Deus faz mesmo. Esse Deus, ele faz mesmo. Quando ele quer fazer, ele faz. Porque aquilo que Deus tem para mim e para você, o inimigo não pode roubar. O que Deus já determinou sobre a minha e a tua vida, o inimigo não pode roubar. E no capítulo 18 vem dizer que o Senhor apareceu para Abraão. E no momento que o Senhor aparece, o que Abraão faz? Ele não deixa a oportunidade passar. Aqui no capítulo 18 vem dizer que ali ele fala, ele prepara a melhor farinha, o melhor pão, e ele oferece o melhor para o Senhor, sobre aqueles anjos que estavam sendo visitados. E aqui o Senhor falava para mim, não desperdice a oportunidade que eu estou te dando. Abraão recebeu ali a visita e ele soube discernir, falou, opa, essa visita é diferente. Eu vou preparar o melhor pão, vou preparar aqui o melhor que eu tenho e vou oferecer para eles. É como se o Espírito Santo estivesse passando agora, aqui que ele está. É como se ele falasse, filho, eu te estou dando uma oportunidade de você adorar. Eu estou dando uma oportunidade de você me aceitar essa noite, como as vidas ali já aceitaram Jesus. E glorificado seja o nome do Senhor por vocês terem aceitado, renunciado e voltado para o Senhor. Vocês não desperdiçaram o dia de hoje, desta quarta-feira. Vocês estiveram sensíveis para ouvir o Senhor e entregar para Ele a sua vida. E aqui Abraão fez isso. Ele não desperdiçou, ele falou, não, vou preparar o melhor para esses anjos que estão aparecendo aqui. Ele não desperdiçou a oportunidade que ele tinha naquele momento de oferecer o melhor para Deus. E aí o que aconteceu? O Senhor visitou Sara como havia prometido. O Senhor fará conforme Ele prometeu. É por isso que eu e você às vezes não acredita, ou então vem o medo. Fala, não, como vai acontecer? Mas Ele diz para mim e para você, a promessa ainda é minha. E você vai viver coisas, não pelos teus méritos, e não pelo meu mérito, porque nós não merecemos nada. Mas porque a visitação do Senhor chegou na tua casa. Mas porque o Senhor resolveu falar, bater e falar, eu posso entrar? Porque hoje eu estou entrando em casa, hoje eu estou entrando em vidas, hoje eu estou restaurando, hoje eu estou mudando o cenário da tua vida, se você dizer sim para mim. Porque Abraão, a todo tempo, ele disse sim para o Senhor. E o que o Senhor quer de mim e de você? Sobre esse capítulo 22 que eu fiz a abertura. Quando o Senhor, ele dá uma direção ali para Abraão. Imagine só, Deus te prometeu tanto tempo algo, você ficou esperando tanto tempo. Ele te deu e ele fala, agora me dá. Me dá o teu filho, o seu único filho que você tem. Isaac, que foi o filho da promessa. E é interessante que a palavra diz que é o único filho, sendo que Abraão teve Isaac com H e teve Ismael com H e teve Isaac com Sara, mas ele fala o teu único. É porque o Senhor está dizendo para mim e para você essa noite, fica no comando que eu liberei. Fica na palavra que eu já liberei. Porque o que acontece? Vai ter comissões, vai ter terceirizados, vai ter opiniões contrárias que vão tentar tirar você do alvo, do foco. Mas ele diz para mim e para você, continua a direção que eu te dei. Ah, Elaine, mas você não sabe o que eu estou passando. Continua na direção que Deus te deu. Ah, mas eu sou uma mulher improvável. É muitas circunstâncias, mas ele fala, continue inabalável na direção que eu te dei. Continua na direção que Deus te deu. Ele te trouxe aqui nesta noite para dizer para você, continua na direção que eu te dei. Você está no lugar certo, na hora certa, para Deus fazer a coisa certa sobre a tua vida. E aqui no capítulo 22, 8, quando Deus ele pede, me dá. Aqui no versículo 4 fala que no terceiro dia Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe, aonde Deus já tinha direcionado. Aqui Deus deu uma direção. Lá atrás, nos capítulos anteriores, que nós lemos, falou o quê? Que Abraão falou, Deus falou, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão estava ali no processo por um milagre. Só que aqui, ele já havia recebido o milagre. Aqui ele já estava com Isaac. Só que Deus pediu Isaac. E aí o Senhor falava para mim,
Você está limitado a entregar aquilo que Deus pede? Porque às vezes nós se limitamos. Só que Deus não é um Deus limitado e diz para você neste momento, para romper todas as limitações que impedem eu e você de ter experiências com o Senhor. Porque aqui Deus nada mais estava chamando Abraão para subir mais um nível com ele. Vem, Abraão, que você vai ter mais uma experiência comigo. Não é só sobre a tua mulher ter gerado fora de tempo, mas eu também vou te chamar para te dizer que Jeová Jireh ainda provê, que Jeová Jireh ainda faz e que ainda eu sou um Deus que está no comando. Ele trouxe você aqui para te dizer que Ele é um Deus que ainda está no comando. E Ele diz para mim e para você, onde está a tua confiança? Onde você tem colocado, onde eu tenho colocado a minha confiança no Senhor. Ele fala para mim e para você, não se limite mais. Não se limite mais. Lança por inteiro, por inteiro. Se entrega por inteiro, porque quando a gente entrega, Ele faz. E aqui vem dizer de segurança. Abraão, por mais ali, inabalável que ele estava, abalado, aliás, ele se tornou um homem inabalável. Ele falou, não, Deus, apesar das circunstâncias, o Senhor está pedindo meu filho Isaac, que é a minha promessa, que o Senhor tanto disse que ia me dar. É o Senhor falando assim, as coisas que tu tem porque eu te dei. Você levantou porque eu permiti. A porta foi aberta porque eu abri. É sobre dizer para mim e para você, você não tem o controle de nada. É sobre ele falar, você pensa às vezes, turba o teu coração. E ele diz para mim, não se turbe o teu coração, credes em mim. Ele fala para mim e para você, porque às vezes nosso coração está tão atribulado, essa é a palavra. E a nossa mente começa ali a pensar tanta coisa. Mas Abraão falou assim, vamos. E aqui nesse versículo que me chama muita atenção, ele fala assim, esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz, iremos até lá, depois de termos adorado, voltaremos junto com vocês. Depois de termos até lá, voltaremos juntos com vocês. E essa palavra o Senhor começou a queimar no meu coração. É como você falasse assim, o teu esposo está lá. E eu vivi isso. Eu ia para o culto, ele estava lá. Muitas vezes não estava, que chegava só de madrugada. Mas o Senhor fala, vai lá. Vai no culto. Vai me adorar. Abraão falou, eu vou subir esse monte. Eu vou adorar. Eu vou entregar, porque eu vou voltar com a minha promessa. E essa palavra de convicção que o Senhor quer liberar sobre a minha e a tua vida essa noite. Abraão, ele teve convicção que aquele que deu, pede, devolve, faz e refaz como quer. Mas que Ele está no controle de todas as coisas. E o que Deus fez aqui? Ele sobe com o próprio filho. Ele sobe ali. E quando ele vai fazer o que o Senhor deu a direção, ele ouviu uma voz. Ele ouve uma voz de direção e de comando. E se tem alguém aqui perdido no que fazer, como fazer, o Senhor vai dar direção e comando para a tua vida. O Senhor vai direcionar a minha e a tua vida e falar assim, você está sobre o meu comando, fica sobre a minha direção. E o que acontece aqui? Abraão vive mais o extraordinário de Deus. Ele diz que Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaac, o seu filho. E ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. E os dois caminhavam juntos. Mas Isaac até pergunta, pai, meu pai, Abraão, eis-me aqui, meu filho. E Isaac perguntou, eis-me aqui o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? E às vezes você fala, Senhor, eu estou aqui vindo para o culto. Eu estou aqui jejuando, eu estou orando, mas Senhor, cadê a providência? E o Senhor fala nesta noite, Jeová Jireh, que vai prover todas as coisas, continua no comando. Ele vai prover, Ele vai fazer e o poder dele se manifestará. Porque aqui concluindo para terminar, no versículo 8, diz, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. E o que diz no 19, quando Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. E Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto e ali em lugar do seu filho. Deus vai dar o que você precisa na tua mão.
Se é ferramenta necessária para lutar, Ele troca as armaduras essa noite. Ele troca as ferramentas essa noite. Ele traz restauração essa noite. Porque quarta-feira é de mulheres restauradas, homens restaurados. E muitas vezes o que eu e você precisa é somente que o Senhor nos restaure. Muitas vezes o que eu e você precisa é: Senhor, eu só preciso ser restaurada. E Ele faz isso essa noite. Ele restaura a minha e a tua vida. E aqui Abraão ergueu os olhos e viu ali a providência chegando. E isso vai acontecer sobre a minha e a tua vida. O cenário improvável que eu e você se encontra, nós vamos olhar para o alvo, que é onde vem o nosso socorro, como diz a palavra. E o Senhor vai mandar o cordeiro. E o Senhor vai prover todas as coisas. E o nome dele será glorificado, como foi glorificado aqui sobre a vida de Abraão. Aleluias. Porque ele disse para mim e para você: eu não só escolhi um casal improvável como Sara e Abraão. Eu não só escolhi ali pessoas, eu escolhi você hoje também. Eu escolhi você para ser depositado o meu milagre, para trazer a níveis maiores. Ali Abraão, Deus não estava tendo alegria de fazer Abraão sofrer, de pegar o teu filho e levar naquele monte para ser sacrificado. Não, Deus estava convidando Abraão a falar: vem Abraão, vem que eu vou fazer você ter mais uma experiência comigo. Vem Abraão, que eu vou fazer você ter mais e conhecer mais de mim. Porque melhor do que você ouvir falar de Deus é você saber quem é Deus na sua vida. É você saber: eu sei quem é esse Deus. Eu vivo com esse Deus. Ele opera milagres na minha vida. E é com Ele que eu quero continuar até a volta do Senhor. Porque Jesus vai voltar. E Ele quer vir buscar a noiva preparada. É como um casamento, aquela expectativa. Se não tiver noiva, não tem casamento, porque a noiva é esperada. E Jesus, nós esperamos, ansiamos por Ele. E Ele diz para mim e para você: não perca. Não perca o foco da direção, do comando que eu já te dei. Ele continua no comando. E sobre este comando, eu sei que já teve vidas que se renderam, já aceitaram, renunciaram. Mas existe mais alguém que sobre esta palavra que foi liberada, deseja entregar ou reconciliar a tua vida e se lançar para este Deus que tem o comando de todas as coisas e que pode fazer todas as coisas. Se tem alguém, venha até a frente que os pastores irão orar por você. Se tem alguém, a oportunidade é hoje. Faça com Abraão: eis-me aqui, Senhor. Até aqui foi do meu jeito. Até aqui eu tentei dar um jeito, até como Sara fez. Mas a partir daqui, Senhor, eu sei que o Senhor pode prover todas as coisas. Eu entrego tudo. Faça como Abraão entregou o que mais precioso ele tinha. Ele entregou o teu filho, o filho da promessa. É para você e eu saber que a promessa não é maior que o dono da promessa. Que apesar do milagre que Ele está gerando em você, através de você, o dono do milagre continua sendo maior. Que através do vaso que eu e você sendo escolhido, o dono da obra continua sendo maior. Ele ainda faz, Ele ainda refaz, Ele ainda é o dono, Ele deposita, Ele tira. Ele é Deus sobre a minha e a tua vida. Existe alguém que quer lançar, quer se entregar e quer viver o extraordinário essa noite, e quer ativar nos céus e na terra e viver aquilo que o Senhor tem liberado? Mais uma vez eu vou perguntar: tem alguém que quer vir até a frente e se lançar e entregar a tua vida para o Senhor? Não tem? Que o Senhor conceda outra oportunidade. Assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Se coloque de pé, adorando ao Senhor. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Diga: Ele é bom. E a promessa dEle vai se cumprir sobre as nossas vidas. Porque o comando é dEle. Amém? Glória a Deus. Jesus é bom e fiel. Amém, queridos? As duas irmãs que retornaram para Jesus, permaneçam firmes. Amém? Permaneça. Se precisar de ajuda, nós estamos aqui, porque como foi ministrada a palavra, tem uma promessa na vida de vocês. Há um percurso, há um processo, mas Deus nunca abandonou vocês. Amém? Nossa irmã, cadê ela? Que aceitou Jesus. Seja muito bem-vinda a esse Deus que te ama. Nós também estamos aqui para sanar as tuas dúvidas, pegar na tua mão e caminhar junto nessa casa de oração, para te conduzir ao destino que o Senhor tem para a tua vida e para a tua casa, em nome de Jesus. Amém? Se você está feliz com a vida dos nossos irmãos, aplaude ao Senhor Jesus mais uma vez.
Em nome de Jesus, amém? Sexta-feira agora, nós temos um culto. E não é simplesmente um culto, irmãos. É um propósito que Deus tem com as nossas vidas. É um propósito, a glória a Deus, é um propósito aonde o Senhor, Ele quer, através da tua vida, a Elaine liberou sobre a tua vida, seja um canal, seja um instrumento, aonde Deus fará a obra dele sobre a tua vida. Então, tem muitas pérolas. Você já viu uma pérola feia? Só quando eu olho no espelho em casa, eu falei, meu Deus, é só o teu amor, não é? Mas olha para cá, toda pérola, ela tem a sua beleza. Mas quando ela é ferida, parece que o brilho some. E o que é isso? É um monte de mulheres que estão aí feridas, até por conta do Evangelho, talvez pela forma que é pregado, talvez pela palavra mal colocada, estão feridas, amarguradas, e você conhece. Então convide para estar participando desse culto. É um culto de alinhamento e propósito. Quem vai falar? Deus vai